Fala, guerreiro concurseiro, guerreira concurseira, tudo bom? Professor Ronaldo Rolim na área, voltando aqui com a sexta dica de Direito do Trabalho como revisão para o TRT São Paulo. Atenção, precisamos falar sobre equiparação salarial. Por quê? Porque esse tema foi modificado e muito pela reforma trabalhista, pela Lei 3.467. Você precisa conhecer agora o novo artigo 461 da CLT. O que é que ele fala? Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então lá vem aqui alguns requisitos para que seja configurada a equiparação salarial. A função tem que ser idêntica, não importa qual é a denominação do cargo. Se as atribuições forem as mesma função. Trabalho de igual valor, o parágrafo 1º fala isso, que o trabalho de igual valor é aquele feito com a mesma produtividade e perfeição técnica, prestado ao mesmo empregador, é óbvio que tem que ser o mesmo empregador, e aí vem a novidade, no mesmo estabelecimento empresarial. Atenção a isso, não importa apenas mais ser só o mesmo empregador, tem que ser na mesma unidade de produção. Professor, não entendi, exemplifica. Você trabalha em banco e ganha menos que um colega seu, olha só. Banco tem várias agências, várias filiais, tem que ser na mesma agência. Você trabalha para uma empresa que tem diversas fábricas instaladas pelo seu estado, pelo Brasil, tem que ser na mesma unidade fabril. Professor, mas isso tornou mais difícil o requisito da equiparação salarial? Concordo, mas é isso agora que prevê a nossa legislação trabalhista. E como se não bastasse, olha aqui o parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Atenção aí, professor, não entendi nada. Se você quer equiparação salarial com um colega seu, não pode haver uma diferença de tempo superior a 4 anos, seja para trás ou para frente. Então tem aí a diferença de tempo de serviço, o tempo da contratação não pode ser mais do que 4 anos. E o que é o tempo na função? O tempo na função é na função que você desempenha, quais são as atribuições que você desempenha. Então, o tempo que você tem na função junto com o seu paradigma, o modelo, aquele com o qual você quer ter o seu salário equiparado, não pode ser superior a 2 anos. Professor, como é que eu lembro disso? E aqui vem uma dica. Olha só, tempo de serviço. Serviço tem mais letras que função. É uma palavra maior que função. Então, coloca a palavra maior com tempo maior. Serviço, 4 anos. Função, 2 anos. Lembra disso, na hora da prova vai lhe ajudar bastante, ok? Só que não basta apenas isso. Nós temos os fatores impeditivos da equiparação salarial. Olha só, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência físico-mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Então, olha só, o aproveitado, né, o trabalhador readaptado, o readaptado não pode servir como paradigma. Por quê? Porque eu já estou mantendo o emprego dele em uma função diferente. Então, ele não pode servir como modelo para os outros colegas pedirem uma equiparação salarial. Isso onera demais o empregador. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ou seja, se na empresa tem um plano de cargo e carreira, chamado também de plano de cargos e salários, acabou a equiparação salarial. Por quê? Porque já tem a regra de progressão dentro da empresa. Detalhe, esse plano de cargos e salários não precisa mais ser registrado em órgão público. Antes deveria ser no Ministério do Trabalho, hoje não mais. E para finalizar aqui, olha o parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Isso é aquela questão da equiparação salarial em escala. Eu vou pedir a equiparação salarial de fulano que ganhou a equiparação salarial com base em cicrano e assim vai. Não tem mais essa escadinha, acabou. Então olha só, requisitos aí, funções idênticas, mesmo empregador, óbvio, mesmo trabalho de igual valor e no mesmo estabelecimento empresarial. O tempo de serviço não pode ser superior a 4 anos, o tempo de função não pode ser superior a 2 anos, a diferença de tempo nesse caso. Fatores impeditivos, plano de cargos e carreiras, que não precisa mais ser homologado em órgão público. O readaptado de função não pode servir como paradigma e não podemos mais ter a indicação de paradigmas
remotos. Bacana? Então fica aí a dica de equiparação salarial para a prova de domingo. Bons estudos e até a 7ª dica.